Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 1, amém? Nós estamos no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Hoje é o sexto dia. Eu havia pedido essa chance de falar sobre o espiritual, cujo eu creio ser o mais importante de tudo que já foi falado, de cada área, de todas as experiências que a gente teve aqui, mas eu creio ao meu coração, se a nossa vida espiritual andar lá em cima, de janeiro a dezembro, as coisas no nosso ano vão ser melhores para a glória de Deus. Quem acredita nisso também? Acredita mesmo nisso? Acredita que está ligado? Acredita que tem relação o mundo espiritual com o mundo físico? Acredita que existe um segundo andar sobre as nossas vidas, que rege toda a história nossa? Nós estamos no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 1, está escrito assim: Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra para onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Você pode repetir comigo o versículo 8? Assim houve grande alegria naquela cidade. Você pode dizer de novo: assim haverá nesse ano de 2017 grande alegria, grandes vitórias, grandes milagres na minha casa. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amém. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí do seu lugar. Nós estamos em Atos 8, 1. Olha o tema. Quem já se atentou? Quem já leu? Pergunta curiosa. Já leu? Não aqui. Não aqui. Ler aqui não vale. Quem já leu na sua casa? Quem teve curiosidade de chegar um dia e dizer: estou participando de uma campanha, eles estão falando que é o ano da transformação, ou seja, é um ano de mudança. O meu coração, eu não sei você, irmão, mas se enche de expectativa acerca de mudanças. Mudança é fácil? Não. Mudança envolve muita coisa. Envolve pessoas, mudança envolve dinheiro, mudança envolve quebrança da nossa rotina. Mudança nem sempre muita gente quer, mas é sempre necessário para a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Nós estamos este ano debaixo dessa palavra, e hoje eu queria falar com você sobre essa unção de Paulo, mas para a gente chegar em Paulo, eu queria iniciar do 8. Eu queria começar aí, olha aí para a sua Bíblia, desse 8 aí. E estando Saulo ali, consentindo na morte de Estevão. Antes de chegar em Paulo, a gente não pode deixar de passar por Saulo. Antes de ver a glória de Paulo e a unção de Paulo, a gente não pode deixar de viver e de saber a respeito de Saulo. E quem foi Saulo?
A gente conhece muito, as igrejas falam muito, muitas pessoas falam, Saulo era e depois virou Paulo. Algumas pessoas ficam conhecidas como aquele que caiu do cavalo, outros diziam que não era cavalo, era camelo, outros diziam que estava a pé, mas estavam indo. Enfim, quem era Saulo? E a gente vai ver dados, história, na história vai dizer, Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Era uma província do Império Romano, é por isso que ele diz, eu sou romano de nascença. Saulo nasceu e os seus pais, quando ele era assim criança, ainda pré-adolescente, enviaram ele para Jerusalém. Algumas pessoas vão dizer que ele era calvo, outras pessoas vão dizer que ele tinha até um pouco as pernas tortas, média estatura, e ele vai para a casa da irmã em Jerusalém, e quando chega lá o objetivo é um só, estudar o judaísmo. Ele foi enviado para aquele lugar, para junto com os grandes doutores da lei naquela época, ser criado e ser formado, ser levantado como um grande rabino. Era para ser o cara da religião, estava aprendendo tudo sobre a lei, todas as regras, como funcionava, como não funcionava. Saulo estava agora envolvido com os grandes, com os poderosos. Saulo cresceu aos pés de um tutor que foi para a vida dele, chamado Gamaliel, uma cabeça pensante daquele século a respeito do judaísmo, que tinha muito para influenciar, para instruir, para ensinar Saulo de Tarso. Enquanto Saulo está crescendo naquela religião, enquanto Saulo está sendo instruído nas melhores escolas daquela época, enquanto Saulo tinha condições de ouvir e de comer aos pés daqueles que eram os grandes do sinédrio do judaísmo, nascia também em outro lugar, nascia numa estrebaria também qualquer, nascia também numa manjedoura, um também que seria um grande rabino. Nascia também agora aquele que ia ser criado pelo carpinteiro. Nascia agora aquele que ia estar estudando, mas ia aprender mesmo com o pai. E de vez estar aprendendo com os fariseus, ia debater com eles. Você vê que de um lado você tinha Saulo aprendendo com os melhores da época, a religião, mas você tinha do outro lado aquele que vinha para dizer: arrependei-vos, é chegado o reino do céu sobre as suas vidas. Em épocas parecidas, semelhantes, um crescia nos melhores lugares, no melhor bairro, no meio das pessoas mais benquistas daquela época. O outro crescia em um lugar que todos diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Eles tinham as idades parecidas, eram da mesma geração, mas enquanto um estava sendo levantado e formado, e agora estava claro na sua vida: eu vou matar se for preciso, esse outro estava disposto a morrer por cada um de nós. Um estava disposto a matar, mas esse outro chegou num dia que precisou morrer. No dia que ele precisou morrer, um outro estava disposto a matar. Ele só não sabia que depois de 3 dias, Jesus Cristo ia ressuscitar. Só não sabia que depois de 3 dias, a vida de Saulo ia ser completamente transformada, de maneira que tudo que ele via ia ser mudado com ele. Ele iria abrir os olhos agora, depois de 3 dias, para poder ver e enxergar de novo, depois do encontro que ele teve com Jesus. O que acontece no capítulo de número 8, acerca de Saulo, vai dizer que ele era um monstro. Vai dizer que ele era uma fera. A gente vai ler as cartas dele, a gente vai ficar feliz, vai ver uma pessoa amorosa, que escreve sobre amor, escreve para a igreja, que vai plantando igrejas, o maior plantador de igrejas do mundo até hoje, o maior missionário, o maior escritor, a maior referência do Novo Testamento, que a gente vai dizer depois de Cristo, aquele que não andou com Jesus, mas foi considerado o apóstolo, aquele que vai dizer experiências para nós, que vai fazer o nosso coração tremer.
Mas a gente não pode esquecer que ele perseguia, que ele matava, que ele, depois da morte de Estevão, sai durante toda a cidade, vai entrar de casa em casa, vai pedir para que as pessoas neguem Jesus. Se não nega, vai morrer. Se não nega, vai ser preso. Se não nega, vai apanhar até a morte. A gente não pode deixar de falar que esse homem era capaz de falar até mesmo com crianças, com mulheres, com homens. Para ele não tinha idade, não tinha sexo, não tinha faixa etária, não tinha classe social. Se você pertence ao caminho, como era conhecido os discípulos que queriam seguir o Jesus e a sua palavra, ele mandava prender e depois mandava matar. Está dizendo que nesse momento da história da igreja e dos cristãos, eles estão sendo perseguidos e precisam até as últimas consequências da sua vida, para não negar o seu nome. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dizer aleluia? Porque você não está sendo perseguido e não precisa negar Jesus Cristo. Você não precisa ir até as últimas consequências da sua vida, porque o lugar aonde você vive está aprovado a lei de Jesus Cristo. Nós somos adoradores do nosso Deus. Mas naquela época Saulo saía de casa em casa, de igreja, ele ia nos lugares, ele batia nas portas, e ele queria acabar com aquilo que para ele era completamente errado. O maior objetivo de Saulo era, junto com meia dúzia de capangas, era matar, era acabar, era perseguir cada um daqueles que falavam de Jesus. Era uma das maiores perseguições que se iniciava exatamente nesse contexto da história. O que Saulo não sabia é que quanto mais ele perseguia aqueles que seguiam a Jesus, mais eles pregavam, mais Deus os levantava, mais Deus usava a vida deles. Quanto mais Saulo ia contra eles, mais Deus os protegia, os guardava e fazia milagres através da vida dele. O que Saulo não contava, que quem lutava por eles não era qualquer um, mas era o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. O que acontece agora é que Saulo acha que indo por toda Jerusalém e perseguindo todos aqueles que falavam de Jesus, ele ia acabar com o evangelismo a respeito de Cristo, mas ele se engana. Mal sabia ele que até a perseguição que ele estava fazendo corroborava para o bem da dispensação do evangelho sobre todos os lugares. Sabe o que acontece agora? De tanto que ele começa a perseguir, homens piedosos vão se espalhando para outros lugares. Alguns vão para a Judéia, outros vão para Samaria, eles vão saindo de Jerusalém. Só que o que Saulo não sabia é que para onde eles iam, eles falavam e pregavam a palavra do Senhor. Aonde eles iam, eles falavam do amor de Jesus. Aonde eles iam, eles falavam que eles tinham conhecido Jesus. Qual era o plano de Jesus? O que era Jesus Cristo de Nazaré? O que era o Senhor? E Saulo, quanto mais os perseguia, achando que ia acabar, o que ele conseguiu ocasionar foi uma grande vitória para o evangelho. O que ele conseguiu trazer como resultado era que a perseguição não era para a derrota, a perseguição era para a vitória. O que fica claro é que a perseguição não era para trazer a eles tristeza, a perseguição iria trazer grande alegria. Quando a gente lê a história do povo que mora com José no Egito, quando a gente vê que aquele faraó que conhecia José morreu, e o que é levantado agora, vai perceber que o povo que está lá no Egito, o hebreu, está crescendo, e ele fica assustado. Ele chama os conselheiros deles e diz assim: se esse povo continuar crescendo, e daqui a pouco eles vão se voltar contra nós, coloca a carga sobre eles, faz deles escravo a partir de hoje, coloca eles para trabalhar para nós, coloca eles para levantar templos para nós, coloca eles para fazer as construções para nós. Mas ele não sabia, porque está escrito em Êxodo capítulo 1 versículo 12, que quanto mais eles eram oprimidos, quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais o faraó colocava sobre eles cargas de trabalho, está escrito que mais eles cresciam, mais eles se tornavam numerosos, mais eles se espalhavam sobre toda a terra, porque a matemática de Deus é diferente da nossa. Eles estavam perseguindo para acabar, e Deus estava abençoando para multiplicar. O que Saulo não sabia foi o que Jesus escreveu no Sermão da Montanha, em capítulo 5, do versículo 10, no livro de Mateus, dizendo: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
O que ele não sabia era o que estava escrito em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 22, quando depois de Davi, com a vitória contra os filisteus, ele chama Asaf, chama os salmistas, chama aqueles que tocam harpas, ele diz assim: vamos escrever um grande salmo e grande hino ao nosso Deus. E ele vai dizer, 1 Crônicas 16, 22, não maltrateis os meus ungidos, não fazei mal aos meus profetas. Eu vim aqui dizer que se você está perseguido, meu irmão, se você que segue a Jesus está sendo perseguido na sua vida, há uma grande vitória da parte de Deus vindo ao seu encontro, há um grande propósito de Deus preparado para a sua vida. Vai chegar um momento, e eu não quero assustar você, mas que todos nós que professamos a fé no Senhor Jesus Cristo, somos perseguidos de alguma maneira. O que a gente demora para perceber, é que a perseguição não é contra nós. Quando Saulo é agora impactado por uma luz brilhante no caminho que ele está indo a Damasco, e ele vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A resposta de Saulo é essa: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. O que as pessoas não entenderam ainda é que elas não perseguem nós propriamente dito. Quando estão perseguindo você, estão perseguindo aquele que te chamou. O que Jesus está deixando claro para Saulo é o seguinte: Saulo, por que você me persegue? Você não está perseguindo Pedro, Saulo. Você não está perseguindo João. Você não está perseguindo Filipe. Você não está perseguindo cada um dos meus apóstolos que eu chamei. Saulo, entenda uma coisa: quando você mexe com um pequenininho meu, quando você mexe com um que eu chamei, quando você mexe com alguém que está fazendo a minha vontade, quando você mexe com alguém meu que está posicionado, quando você mexe com alguém que está debaixo da minha palavra, quando você mexe com alguém, Saulo, que está vivendo o projeto que eu tenho para a vida dele, Saulo, você não entendeu, você não está mexendo com ele não, você está mexendo comigo. Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? Porque a tua briga, quando alguém vem contra você, não é contra a carne, contra o sangue. É por isso que quando alguém se levanta contra a nossa vida, não é contra ela que a gente tem que debater, que a gente tem que se levantar, que a gente tem que devolver na mesma moeda. Sabe o que a gente precisa entender e acreditar no nosso coração? Quando as coisas começam a se levantar contra nós, não são contra nós que estão se levantando contra o nome daquele que nos chamou. Eu vejo um homem agora num grande império da época. Ele servia a um rei que chamava Dário. Naquela época tinha 120 pessoas que governavam, 3 acima desses 120, para prestar conta para o rei. E o rei estava pensando agora de um desses 3, era Daniel, em pegar esse camarada e colocar acima de todos eles, para poder governar tudo e a todos. Quando os outros vão saber disso, eles querem armar maior emboscada para Daniel. E vão começar a procurar na vida dele, vão olhando, eles contratam um detetive particular e vão procurando, fica na cola daquele homem, com certeza ele tem algo que ele faz de errado, mas de tanto procurar eles já cansaram e estão sentados até hoje, porque está escrito que nada encontraram contra Daniel, era um homem honesto, era um homem íntegro que servia a Deus. O único problema então é que ele ora 3 vezes por dia, no quarto dele as janelas estão abertas, é direcionado a Jerusalém, e nós vamos levantar então uma lei que possa impedi-lo de pedir alguma coisa a algum outro Deus, ou algum outro homem que não seja o rei. De tanto que eles falaram, o rei assinou o decreto, um decreto irrevogável, não tinha mais o que fazer, está assinado, está selado com o anel, tinha que cumprir a sentença. E vai dizer assim: em 30 dias, qualquer homem que fizer um pedido a alguém que seja outro Deus, ou algum outro homem que não seja o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Não precisa dizer que Daniel ficou sabendo desse decreto, Daniel ficou sabendo da perseguição, Daniel ficou sabendo que aqueles que comiam no mesmo prato com ele durante aquele momento, eram os mesmos que estavam pelas suas costas armando contra a sua vida, aqueles mesmos que junto com ele passavam o dia de trabalho, eram os mesmos agora que estavam querendo a sua cabeça. Mas Daniel fica sabendo, mas a gente não vê em momento algum Daniel indo até o rei e querendo tomar satisfações com o rei. Daniel fica sabendo, mas em momento algum ele vai querer tirar satisfação, alguma coisa com o rei. Daniel fica sabendo, e 2 coisas que Daniel faz: continua sendo o mesmo homem de Deus que ele era. A perseguição não pôde abater a fé de Daniel.
A perseguição não pôde acabar com a vida espiritual de Daniel. A perseguição que estavam tramando contra ele não podia destruir o momento de comunhão que ele tinha com Deus. Não podia, porque isso era muito mais forte, ele com Deus. Segunda coisa, quando Daniel fica sabendo disso, ele vai e dobra o joelho e vai falar com quem? Ele vai falar com Deus. Quando Daniel fica sabendo que estão perseguindo ele, estão tramando contra a vida dele, Daniel vai falar com Deus. Ele podia falar com Deus? Não podia. Ele tinha sido perseguido? Tinha. Ele precisava mudar agora? Precisava. Eu vou continuar sendo o mesmo homem de Deus que eu sou, porque eu estou servindo ao meu Deus. Eu sei que Ele vai se levantar ao meu favor. Às vezes por causa de perseguições a gente se abate. Às vezes por causa de perseguições a gente vai deixando a nossa fé diminuir, a gente vai deixando de acreditar, a gente vai murmurando, a gente vai deixando entrar no nosso coração, e você não vai percebendo que a voz que você está ouvindo já é do diabo, dizendo para você não vai dar certo, dizendo para você parar, dizendo para você que não é desse caminho, que não vai acontecer mais nada, que você não merece, que você é um perdedor. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, quando você começar a ouvir essas vozes, ainda que não seja audivelmente como você está ouvindo a minha hoje, mas que seja dentro de você, se coloca de pé, e ainda com pouca força que te resta naquele momento, olha para onde você tiver que olhar, e de forma espiritual diga: eu te repreendo, Satanás. Daniel continua sendo o mesmo homem de Deus que ele era. Daniel continua orando as mesmas 3 vezes que ele estava orando, porque nenhuma perseguição poderia impedir a comunhão de Daniel com o nosso Deus. Estava sendo perseguido, ele foi jogado na cova dos leões, e quando o rei, que tentava de tudo para não jogar ele, não cumpria a sentença, ele joga Daniel na cova dos leões, e ele vai lançar uma palavra profética para Daniel. Ele vai dizer assim: Daniel, que o teu Deus, a quem você serve continuamente, que Ele te deu livramento nesta noite. Um ímpio, um rei pagão, que servia a outros deuses, idólatra, vai lançar uma palavra profética sendo usado por Deus, e vai dizer para Daniel, que o teu Deus, a quem você serve continuamente, porque eu vejo que você serve a Deus todos os dias. Não é um dia você serve a Deus, no outro dia eu já não acredito mais neste Deus. Não, Daniel, você serve a Deus, Daniel, todos os dias, continuamente você serve a Deus. Nenhuma perseguição, Daniel, pode te parar, nenhum levante pode impedir as suas orações, nada pode atrapalhar o seu projeto espiritual para esse ano, Daniel. Mas este Deus, então, a quem você está servindo continuamente, eu profetizo, Daniel, que Ele te dará o livramento nessa noite. O rei não dorme, tem a melhor cama com colchão, com molas, mas não dorme. Mas o camarada que está lá na cova, no meio do leão, está descansando. Naquela noite o rei não quer divertimento nenhum, tem os melhores músicos do reino para tocar para ele. Ele tem o melhor banquete de um rei, as melhores comidas, mas ele também não come. Eu acredito que ele já estava virando crente, já estava jejuando e fazendo vigília de madrugada. Ele acorda no dia seguinte, ele sai correndo, ele vai para a caverna, e quando ele chega na cova, ele vai dizer: Daniel, acaso o teu Deus pode te livrar da cova? Tem alguma coisa errada nessa pergunta. Se ele joga Daniel na cova, e se ele sabe que todo mundo que era jogado naquela cova era morto, era devorado, era despedaçado, que pergunta é essa? Perguntando: Daniel, será que o teu Deus pôde te livrar esta noite das garras do leão? Isso é pergunta de crente, isso é pergunta de quem serve a Deus, isso é pensamento de quem segue a Jesus, isso é pensamento de quem está fazendo 7 dias de clamor e está dizendo: o meu ano vai ter mudança, mas é pela fé. Aí você conversa com alguém lá fora, a pessoa vai dizer: mas janeiro parece estar mais difícil que dezembro, parece que esse ano vai ser pior, parece que os dados estatísticos, parece que a economia, parece que o presidente, parece que as grandes empresas, parece que os grandes empresários. E aí às vezes parece que a gente está agindo como louco em acreditar em algo que vai na contramão daquilo que está acontecendo.
E daí um rei que não conhece a Deus vai numa cova, que sabe que era para Daniel estar morto, mas ele vai ter um pensamento que é coisa de crente. Ei Daniel, será que o teu Deus pôde livrar você daí de dentro dessa cova? É típica expectativa que a gente tem que ter no nosso coração, é a típica esperança que a gente não pode perder a cada dia que você acordar e levantar da sua cama. Hoje pode ser o dia do meu milagre, hoje pode ser o dia de uma grande vitória para mim. Eu vou me colocar de pé, Senhor, e eu profetizo, hoje vai ser o dia da minha mudança, hoje vai ser o dia da minha transformação. Eu vou contra tudo, é contra todos, é irracional, é ilógico, mas eu acredito, eu tenho fé para acreditar. Daniel, o teu Deus pôde livrar você desta cova de leões. Pode sim, eu estou vivo, pode me tirar daqui por favor. E todos aqueles que perseguiam Daniel foram jogados dentro daquela cova, com as suas mulheres, com seus filhos e toda a sua família. A gente não deseja que nada que perseguem a gente venham ter mal. A gente não ora, pelo contrário, a instrução de Jesus é essa: ore por aqueles que perseguem vocês, orem por aqueles que você sabe que não gostam de vocês, abençoem aqueles que vêm contra as suas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: há um Deus que está notando tudo que está acontecendo a respeito da sua história. Há um Deus que é amor, mas que também é justiça, e que Ele transforma a perseguição em maior alegria para mim e para a sua vida. É por isso que o versículo número 8, do capítulo 8, veja aí na sua Bíblia, está escrito assim: houve grande alegria naquela cidade. Olha o primeiro versículo, nós estamos no capítulo 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. E a história termina no versículo 8: assim houve grande alegria naquela cidade. O versículo primeiro está dizendo assim: consentiu Saulo na morte de Estevão, e começa agora uma grande perseguição por todos aqueles que eram do caminho. E tirando os apóstolos, todos os outros estavam sendo dispersos para as regiões da Judeia e da Samaria. E aí você lê o versículo primeiro, você fica aí agora. Você fica assustado, você fica apavorado, você fica preocupado. Estão devastando, estão entrando nas casas, estão perseguindo aqueles que servem a Jesus. Mas a história termina no versículo 8: assim houve grande alegria naquela cidade. Porque Jesus transforma a perseguição na sua vida em grande alegria para você. Levanta a sua mão aí onde você está. Jesus vai transformar toda a perseguição na sua vida em uma grande alegria para você e para sua casa. Jesus vai começar a transformar cada perseguição, cada levante, cada afronta, cada pessoa que tentou te envergonhar. Jesus está vendo tudo, Jesus está notando, Jesus está trabalhando. Que aquela pessoa não entendeu, que não se levantou contra você, ela está perseguindo o próprio Jesus. E aí a coisa é com Ele, aí a peleja é com Ele, aí a batalha é com Ele, aí a situação é com Ele, não é com você. Eu te digo uma coisa: continuamente sirva ao teu Deus, continua nessa caminhada, continua orando 3 vezes por dia, continua fazendo campanha, continua fazendo propósito, continua seguindo a Jesus. Sabe o que vai acontecer? Não deixa que a perseguição abale a tua fé, porque haverá um momento que a justiça de Deus virá a teu favor, e uma grande alegria entrará e chegará na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra? Se coloca de pé, eu quero orar junto com você.